Eu gostaria que nesse momento você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler duas passagens da Bíblia. A primeira delas será em Mateus capítulo 6. Eu quero dar bem-vindos a todos que nos visitam essa manhã. É muito bom ter vocês que estão nos visitando nessa manhã. Eu quero agradecer a Deus por aqueles que participaram das classes de membro. Pastor Suário, que ontem deu a classe de membros em português, eu dei em inglês. Pastor Max, que deu na semana passada. Nós tivemos mais ou menos 25 a 26 pessoas que passaram pela classe de membros, e todas essas pessoas vão serem aceitas como membros no dia 29 aqui na nossa igreja. Então isso é muito lindo, e algumas delas vão ser batizados também. Bem, nós estamos falando sobre a família de Deus. Mantenha sua Bíblia aberta, já nós vamos ler em Mateus 6. Eu quero só lembrar a igreja e aquelas pessoas talvez que não estiveram aqui na semana passada, o que nós estamos fazendo. Nós aprendemos na igreja, na classe de membros, que nós somos uma igreja de propósitos. Tudo que nós fazemos é de propósito. A gente faz tudo com propósitos. Até mesmo os cânticos que nós escolhemos. Se você prestar atenção em cada cântico escolhido, nós usamos 3 critérios para a escolha dos cânticos que nós cantamos. O primeiro critério é celebração, o segundo critério é inspiração e o terceiro critério é preparação. Então, toda vez que você vem na igreja, os cânticos que nós escolhemos, primeiro ele celebra, por isso que geralmente o primeiro ou o segundo cântico são mais rápidos. Depois eles são prontos para nos inspirar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, não serei abalado, é uma inspiração para a nossa alma. E terceiro, eles nos preparam para a mensagem da palavra de Deus, que é um ponto importante do culto. Bem, nós estamos falando sobre a família de Deus. No mês de setembro, nós falamos sobre pertencendo à família de Deus. E nós gastamos 4 domingos falando sobre como entramos na família de Deus, que é através do novo nascimento, da adoção, quando nós encontramos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós falamos sobre os benefícios de fazer parte de uma igreja, da família de Deus. Depois nós falamos dos propósitos que Deus tem para nós como seus filhos. E nós terminamos falando sobre a importância de estarmos conectados com uma igreja local, e por isso que nós estamos dando ênfase em membresia, e ser membros da igreja de Deus. Aí depois nós começamos o mês de outubro, que foi semana passada, dia 1, falando sobre o segundo aspecto. Uma vez que nós agora pertencemos à família de Deus, o propósito de Deus é o nosso crescimento. Então uma criança nasce e agora ela pertence a uma família. E Deus então agora, da mesma forma que os pais, por mais lindo que seja o nosso bebê, o nosso filhinho, o nosso netinho, a nossa netinha, nós queremos que eles cresçam. Isso é esperado, o crescimento é esperado fisicamente, e o Pai, Deus, espera de nós crescimento. Nós usamos o termo na semana passada que crescimento é maturidade espiritual. Para quem não estava aqui na semana passada, eu vou fazer um resumo em 2 minutos de tudo que eu preguei na semana passada. Nós falamos que maturidade espiritual, número 1, é o propósito de Deus para nós. Deus quer, deseja e espera que a gente cresça e seja crente maduro. Segunda coisa que nós falamos na semana passada é que ser maturo espiritualmente, ter maturidade espiritual é se parecer com Cristo. Cristo é o nosso modelo, Cristo é o nosso exemplo. Então, ter maturidade espiritual é ser mais igual a Jesus. Depois nós falamos 3 coisas importantes sobre maturidade espiritual. Primeiro, que não é automática, ou seja, não é o fato que você está na igreja, agora você é membro, você vem na igreja todo domingo, que você tem maturidade espiritual. Tem gente que está na igreja há 30 anos e ainda não tem maturidade espiritual, porque não é automático, não é só porque você vem e ouve o pastor pregando que você vai ficar sendo maturo espiritualmente. Segunda coisa que nós aprendemos que é um processo. Maturidade espiritual não é instantâneo, você não pode vir no altar e falar: pastor Suário, ore sobre mim, põe as mãos sobre mim e peça para Deus que eu seja um crente maduro espiritualmente. Não funciona dessa forma, é um processo, leva tempo. E por isso nós falamos que a terceira coisa exige disciplinas. Nós temos que desenvolver disciplinas para que a gente possa se tornar uma pessoa que é madura, que cresceu espiritualmente, que tem maturidade espiritual.
Por último, nós falamos na semana passada que existem 3 marcas que eu dei para vocês na semana passada que demonstram que a gente alcançou essa maturidade. Primeiro, que a gente dá fruto. E eu falei que esse fruto, ele significa que o nosso caráter, a nossa vida condiz com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente fala. A gente começa a reproduzir na vida de outras pessoas o caráter de Cristo, a gente ganha alma para Jesus, a gente dá fruto. Segunda característica de uma pessoa que tem maturidade espiritual é que essa pessoa está equipada para trabalhar para Deus, para o serviço da obra de Deus. E terceiro, que ela é capaz de discernir. Bem, vamos voltar agora no aspecto de disciplinas. Se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos de desenvolver disciplinas. Da mesma forma, se eu quero ser uma pessoa fisicamente saudável, eu tenho que comer de uma forma saudável, eu tenho que exercitar, eu tenho que descansar, eu tenho que dormir bem, porque eu não vou ter o meu corpo fisicamente sarado, maturo, saudável, se eu não dividir disciplinas. Por exemplo, se eu como o que quiser, eu tomo Coca-Cola, eu tomo refrigerante, eu não durmo bem, eu não descanso, eu não faço exercício, eu não vou ter saúde. Um dia esse corpo vai quebrar. Bem, o nosso espírito é a mesma coisa, nós temos que desenvolver disciplinas. Um dia Jesus chegou para os seus discípulos, ele fez isso 3 vezes. O pessoal seguia Jesus, de fato uma vez era uma multidão que seguia Jesus, Jesus fala assim, peraí, deixa eu falar para vocês o custo de me seguir. Quem quiser vir após mim, tem que fazer 2 coisas, tem que negar a si mesmo e tem que tomar a sua cruz, e só então pode me seguir. Algumas pessoas pensam que são 2 coisas, outras pessoas pensam que é uma só. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz é a mesma coisa, porque possivelmente Jesus está usando o paralelismo. Então, para ser discípulo de Jesus, tem que levar a cruz. Eu queria que você olhasse, por favor, para a projeção que está aí na frente, você vai ver a figura de uma cruz. Nós usamos isso como, essa é a cruz do discípulo. E eu queria que você entendesse isso. Você vai notar que no centro nós temos Cristo, Jesus no centro. Então, toda pessoa que é servo de Jesus, que se tornou um cristão, e eu sei que há pessoas aqui, possivelmente, que ainda não tem Jesus no seu coração, ainda não fez uma decisão para Cristo, eu espero que você faça, mas a maioria, se não todas as pessoas que me ouvem nesta manhã, já aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós usamos esse termo Senhor, e esse termo Senhor, ele vem da época do feudalismo. O feudalismo era algo que acontecia na Europa, na época medieval, e o senhor era o dono da terra. E o senhor feudal era o dono da terra, todas as pessoas serviam o senhor. Quando a Bíblia foi traduzida para o português e também para o inglês, e não tinha uma boa palavra para traduzir a palavra kurios do grego, eles trouxeram a palavra senhor. Nós não usamos muito essa palavra porque nós não vivemos no feudalismo. E a gente confunde senhor com um termo de respeito no português. Mas senhor significa mestre, significa dono, significa aquele que manda e a gente obedece. Quando você encontra Jesus como seu Senhor e Salvador, você tira do centro da sua vida o seu eu, o seu ego, e coloca Jesus. Por isso que Paulo diz assim, não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. Então Jesus está no centro. Agora você vai notar que existe então numa cruz o ponto vertical e o ponto horizontal. Essas 4 disciplinas que estão ali são as 4 disciplinas necessárias. Diga comigo, necessárias. Mais uma vez, são as 4 disciplinas necessárias para o crescimento espiritual. E é por isso que nós vamos gastar 3 domingos falando dessas 4 disciplinas, e nós vamos começar essa semana nos grupos de conexão falando sobre isso. Deixa eu explicar para você porque eu quero que você entenda. No horizontal você tem comunhão e dizimar. No vertical você tem oração e palavra. Palavra é Bíblia. Ou seja, para você ter um relacionamento com Deus, Cristo está no meio, você agora tem que gastar tempo com Deus em oração, porque Deus fala contigo através da oração. E você fala com você fala com Deus através da oração, contigo através da palavra. Então,
para a gente crescer espiritualmente, não tem outro jeito. Tem que desenvolver hábitos de leitura da Bíblia e de oração. Segundo, no horizontal, você tem de um lado comunhão e de outro lado dizimar. Muito importante. Porque a maioria das pessoas pensam que essas duas coisas são opcionais. Comunhão é opcional. De acordo com a Bíblia, não é. Comunhão é tão importante que a Bíblia diz que ela é necessária para o crescimento espiritual. Eu vou falar sobre isso, ou nós vamos falar sobre isso no domingo que vem. Não falte. O terceiro aspecto, ou quarto aspecto, desculpe, de disciplina é o dizimar. E a gente vai falar isso num domingo ainda nesse mês, porque muitas pessoas pensam que dizimar é dar dinheiro. Dizimar é ofertar, dar dinheiro para a igreja, para o pastor, o que for. E não entendem que dizimar é um ato de obediência e um ato de amor e devoção a Deus. Se eu e você não tivermos uma vida disciplinada do nosso dizimar e ofertar a Deus, não tem como crescer espiritualmente. E eu vou tentar mostrar isso para a igreja, para de uma vez por todas as pessoas entenderem que esse é um aspecto de crescimento espiritual. Então, nos próximos 3 domingos, hoje mais 2 domingos, nós vamos falar dessa cruz do discípulo. Oração, palavra, comunhão e dízimos. Muito importante. Bem, hoje nós vamos gastar tempo falando desses 2 aspectos verticais. Oração e leitura da palavra. Mas eu gostaria de usar o termo as recompensas de gastar tempo com Deus. Por que eu quero falar das recompensas? Presta atenção. Eu vou, na minha introdução, que eu vou ser bem rápido na introdução, porque nós vamos repetir algumas coisas que eu vou falar na introdução, nós vamos repetir em 2 eventos na igreja. Primeiro, nos grupos de conexão essa semana, participe de um grupo. Segundo, mais tarde, nós vamos ter um outro encontro para toda a igreja, que vai ajudar você a entender um pouquinho mais sobre a importância da oração, como orar, como ler a Bíblia, como memorizar a Bíblia e etc. Então, eu não vou gastar muito tempo, mas eu quero focar hoje nas recompensas de gastar tempo com Deus. Por quê? Por causa desse texto que nós vamos ler agora em Mateus capítulo 6. Abra sua Bíblia, por favor, se você já tem. Mateus 6, palavras do Senhor Jesus. Nós vamos começar no verso de número 5. Mateus 6, 5. Se você tem a sua Bíblia e uma caneta, eu queria que você sublinhasse algumas frases para mim. Se você não tem o livro, mas tem o seu aplicativo, você pode fazer um highlight. Melhor seria se tivesse o livro, que é mais fácil. 5. Começa aí, e quando, sublinha aí, e quando orarem. E quando vocês orarem. Jesus não disse, e se? Jesus disse, e quando vocês orarem. Ou seja, Jesus esperava de nós, seus filhos, que íamos orar. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. O que é um hipócrita? Alguém que faz alguma coisa só para aparecer. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Jesus diz, eu lhes asseguro, eles já receberam sua plena recompensa. Por quê? Tudo que eles querem é aparecer. Então, toda vez que eles são reconhecidos, o seu ego, o seu orgulho é nutrido, a recompensa deles é o louvor dos homens. Verso 6, sublinha aí. Mas quando você orar, segunda vez Jesus fala a mesma coisa, não ser, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Olha aí a próxima frase, se você puder sublinhar. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. O seu pai que vê em secreto o recompensará. Vou voltar nessa frase daqui a pouco. Daí que saiu o título da mensagem. 7, terceira vez, sublinha aí de novamente. E quando orarem. 3 vezes Jesus fala a mesma coisa, não e se. Quando orarem. Não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos.
Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de que o pedirem. Então, se Deus sabe o que eu preciso, por que que Ele quer que eu ore? Porque Ele quer ter um relacionamento com você. Aí Jesus assim, vocês orem assim. Aí Jesus dá uma oração modelo. Não é para ser repetida, porque Ele acabou de falar que não era para repetir. Ele está dando uma oração modelo. Quando você falar com Deus em oração, primeiro você fala com Ele como Pai. Pai nosso que está nos céus. Ele é teu Pai. Santificado seja o teu nome. Ou seja, gasta um tempo adorando a Ele. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é isso? Submissão à vontade de Deus. Não chega na presença de Deus com uma lista de coisas. Primeiro se submeta à sua vontade. Aí depois você faz a petição, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, abençoa o meu filho, abençoa o meu esposo, abençoa a minha casa, abençoa o meu trabalho. Depois, confissão, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, perdoa os meus pecados, eu cometi pecados, me perdoe agora. Depois, oração de proteção, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos do diabo. Termina com a adoração, teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Aí Jesus continua no verso 14, dizendo, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Por que Jesus acrescenta essa frase no final? Porque ele diz assim, a atitude de oração é importante. Você não vai a Deus somente para orar, mas você vai com a atitude correta. Segunda passagem que eu queria abrir com vocês, queria ler com vocês. Lucas, capítulo 10. Você tem Mateus, agora vá para Lucas, por favor. No seu aplicativo, vá lá, Lucas, capítulo 10. Uma história muito conhecida, Lucas, capítulo 10. 38 a 42. Caminhando Jesus em direção a Jerusalém, e os seus discípulos, Lucas 10, 38. Eles chegaram a um povoado, nós sabemos que o nome desse povoado é Betânia, 2 milhas de mais ou menos, menos de 3 quilômetros de Jerusalém, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, de Jesus, ela perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, verso 41 é chave. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é o quê? Necessária. Apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Esta não lhe será tirada. Obrigado. Até aí a leitura da palavra de Deus. Essa história de Marta e Maria é um grande exemplo perfeito do dilema que todos nós enfrentamos. Se você é crente, Jesus é o Senhor da sua vida, você sabe que oração é importante, leitura da Bíblia é importante. Mas a verdade é que parece que a gente está preso nessa escolha de gastar tempo com Deus e de estar ocupado. A vida da maioria de nós é simplesmente muito ocupada, trabalho, escola, relacionamentos, envolvimento no ministério. E encontrar tempo para simplesmente passar com Deus alguns minutos, ou até mesmo uma hora, pode ser bastante difícil. Eu não vou pedir que você levante a mão, só queria perguntar a você o seguinte. Quantos presentes gastam um tempo diário com Deus? Diário. Segunda pergunta. Desse tempo diário com Deus, quanto tempo você gasta com Deus diariamente? Terceira pergunta. Como você pode comparar esse tempo que você gasta com Deus com o tempo que você gasta com outras coisas? Essa pergunta pega todos nós. Principalmente se a gente considerar o que Jesus falou para Maria. Desculpe, para Marta. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessário.
nós sabemos que nada mais importante, se você é crente, e eu sou e você é, nada mais é importante para as nossas vidas do dia a dia do que passar o tempo com Deus. E a verdade é que a maioria de nós não escolheria um estilo de vida que negligenciasse o que é mais importante. Nós não passaríamos um dia, espero, sem tomar banho, sem escovar os dentes. Sem dúvida, nós não passamos um dia sem comer, porque nós priorizamos nosso tempo naquilo que é importante. Queridos, Deus é a pessoa mais importante na nossa vida? Se sim, diga amém. Nós não temos dúvida disso. Eu não tenho dúvida se você é crente. Deus é o mais importante na nossa vida. Então, se Deus é o mais importante, por que a gente negligencia esse tempo com Deus? A Bíblia é muito clara. A Bíblia é tão clara que ela diz que o tempo com Deus é mais importante do que comer. E a gente gosta de comer. Olha o que Jesus disse no livro de Deuteronômio, no capítulo 8. A Bíblia diz assim, que Deus, Moisés falava para o povo de Israel, assim ele os humilhou e os deixou passar fome, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. O que Moisés está dizendo com isso? Moisés está dizendo o seguinte, olha, a razão que Deus permitiu o povo de Israel vocês passarem por tantas aflições, é porque Deus sabia que essa era a única forma de você entender que você precisa dele. Por que é que nós, que somos filhos de Deus, passamos por tantas aflições e tantos problemas? Por que é que Deus permite que a gente tenha tantas tribulações? Porque Deus sabe, Ele conhece a gente. E Ele sabe que a melhor forma de chamar a nossa atenção é quando a gente está atribulado. Quando a gente está atribulado, a gente ora. Quando a gente está atribulado, a gente busca o Senhor. Quando a gente está atribulado, a gente vai orar. Deus faz isso porque Ele sabe que a gente tem que aprender que o tempo que a gente gasta com Ele é o mais importante. Em alguns rápidos minutos, eu gostaria de explicar para você do que eu estou falando. Eu estou falando de um tempo que a gente chama uma hora tranquila, um tempo quieto com Deus, quieto com Deus. Um outro termo muito usado é devocional. O que é esse tempo diário com Deus, devocional, tempo quieto com Deus? Eu queria que você olhasse a definição. Todo crente precisa de entender que nós precisamos de ter um momento, e você tem que enfatizar, diário, em que eu e você separamos para estar sós com Deus, com a finalidade de conhecê-lo, lendo a Bíblia e gastando tempo em oração. Esse tempo diário com Deus é vital, é necessário, e Deus espera isso de nós. Um tempo em que você vai tirar, o dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, você diz assim, olha, durante todos os dias eu vou tirar, e não é o tempo, tem gente que gasta 2 horas, tem gente que gasta 1 hora, eu acho que o mínimo seria 5 minutos, o mínimo 5 minutos. Mas 15 minutos seria uma boa média, meia hora seria excelente. É que você vai tirar todos os dias. Você fala assim, pastor, eu não tenho tempo. Isso é mentira. Isso é mentira. Todo mundo tem 24 horas. Então quando a gente diz assim, eu não tenho tempo, é mentira. Quando a gente fala assim, eu não tenho tempo, a gente está falando assim, não é prioridade para mim. Porque a gente vai fazer tempo para aquilo que é prioridade. E eu sei que a gente tem filho para cuidar, neto para cuidar, trabalho para fazer, todo mundo tem gente que fala assim, pastor, o senhor ora, eu tenho que trabalhar, como se eu não tivesse que trabalhar. Então, é mentira dizer que não tem tempo. É questão de prioridade. Se Ele é o Senhor, se Jesus está no centro, nós temos que tirar um tempo diário com Deus, para estar sós com Ele. Por que isso é importante? Rapidamente, não vou levar tempo, está tudo projetado para você. Por 5 razões é importante você gastar um tempo com Deus. Primeiro, nós fomos criados para gastar um tempo de relacionamento com Deus. A palavra de Deus é clara, em Gênesis diz que Deus criou a cada um de nós a sua imagem. E Deus nos criou a sua imagem para que a gente se relacione com Ele. Eu amo esse texto na Bíblia, na linguagem de hoje. Apocalipse 3:20, escutem, Deus está falando, eu estou à porta do seu coração, eu estou à porta da sua vida e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e nós jantaremos juntos. Que felicidade poder jantar, ter relacionamento com Deus. Nós somos criados para isso. Há um vácuo dentro de nós que só pode ser preenchido com Deus. Segunda razão que é importante é porque Jesus morreu para fazer a relação com Deus possível. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ter essa comunhão. 1 Coríntios 1,9, na linguagem de hoje, diz: Deus é fiel. Ele os chamou para que tenham comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Na nossa igreja, na igreja protestante, evangélica, Jesus não está na cruz, Jesus está no nosso coração. E Ele quer se relacionar conosco. E Deus fez isso possível através de Jesus. Terceira razão, porque isso é importante. Primeiro, porque Deus nos criou a sua imagem para nos relacionarmos. Segundo, porque Jesus nos deu essa capacidade de nos relacionarmos com Ele. Mas a terceira razão é importante, porque tempo pessoal com Deus foi usado por Jesus como fonte de fortalecimento. Jesus entendeu isso. A Bíblia diz que Jesus sempre saía para os lugares solitários e Ele orava. Nós encontramos isso em Marcos, em Lucas. Se Jesus, que era Deus, embora sendo homem, entendia que Ele não podia viver sem um tempo com Deus, quanto mais eu e você. E Ele é o nosso exemplo. Ser maturo espiritualmente é ser igual a Jesus. Se Ele gastava tempo, nós precisamos também. A quarta razão, muito importante, porque nós precisamos gastar tempo com Deus, é que todas as pessoas, todas que têm sido efetivas em servir a Deus, desenvolveram esse hábito. Você olha na Bíblia pessoas como Abraão, como Moisés, como Davi, como Daniel, como Paulo, e eu poderia colocar mulheres como Ruth, como Esther, como Priscila. Essas mulheres e homens entenderam que para ser efetivo, elas precisavam de gastar tempo com Deus. Eu e você, se nós queremos ser efetivos na obra de Deus, nós precisamos gastar tempo com Ele. E a quinta razão, muito importante, porque é importante gastar tempo com Deus, e eu quero enfatizar essa número 5. Não tem como, queridos, não tem como você e eu sermos saudáveis como cristãos sem esse hábito. Nunca, 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 não interessa se você pode ser ministro de louvor, você pode ser pastor, você pode ser líder de grupo de conexão, você pode estar na igreja há 30 anos, não interessa. Se você não desenvolver esse hábito, você nunca será saudável. Você vai falar uma coisa, mas a sua vida vai ser outra. E lembra que eu falei na semana passada que maturidade espiritual é evidenciada pelo fruto que você dá na sua vida. A Bíblia diz: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Jó 23:12 diz: obedeço aos mandamentos de Deus e sempre faço a sua vontade e não a minha. Salmo 119, verso 9 diz: como pode um jovem, como pode uma jovem, como pode um homem, como pode uma mulher conservar-se pura a sua vida? É só obedecer aos seus mandamentos. Duas coisas nós já vimos hoje. Primeiro, que esse tempo quieto com Deus é quando eu separo alguns minutos do meu dia para gastar tempo com Ele. Eu dei para vocês 5 razões porque são necessárias, sendo que a última é: não tem como eu crescer se eu não fizer isso. Eu gostaria de rapidamente mostrar para vocês, e nós vamos explicar isso mais na classe, no encontro que vamos ter e nessa semana, que existem 3 elementos essenciais nesse tempo com Deus. E eu quero que você entenda isso. Seja 5 minutos, seja 10 minutos, seja meia hora, tem que ser diário, ou deve ser diário. E nesses minutos que eu vou dar para Deus, existem 3 elementos que eu preciso de usar. 2 deles nós já vimos, eu só vou repetir. Primeiro, eu tenho que ter uma Bíblia. Eu quero encorajar os membros da Igreja Mensagem de Paz, das quais eu sou o pastor de vocês, a usar uma Bíblia livro e não seu iPad e não seu telefone. Uma Bíblia livre em que você pode sublinhar, se de preferência uma Bíblia de estudo em que você tenha anotações ali embaixo. E você não precisa de ler muito, você pode ler um capítulo por dia, você pode ler alguns versículos por dia. Novamente, não é a quantidade, é a qualidade. Você vai escolher um plano de leitura.
Você pode escolher um plano de leitura que tem na internet, um plano de leitura que nós já publicamos. Você pode escolher um livro que você quer. Aí eu vou ler os evangelhos, eu vou ler Mateus, eu vou ler Salmos, eu vou ler João, eu vou ler Jó. Escolhe o livro e leia sistematicamente. Não faça como essas pessoas que, eu vou ler hoje, eu vou abrir, o que Deus der, deu. Não dá certo isso. Uma vez uma pessoa falou assim, eu quero abrir para ver o que vai dar certo, deu. Abriu, estava lá, Judas se enforcou. Deus não está falando comigo? Vou abrir de novo. Vai tu e faz o mesmo. Não tem como, não dá certo. Então, você lê a Bíblia sistematicamente. Você pega uma passagem e lê a Bíblia e vai anotando, queridos. Preste atenção, vai anotando. E aí você lê um capítulo, você lê, por exemplo, João capítulo 1. Aí você, depois de ler, faz a pergunta, Senhor, o que eu estou aprendendo aqui? O que o Senhor está falando comigo? Anota em algum lugar, faz uma anotação. Então, primeiro é a Bíblia. Por quê? A Bíblia é a palavra de Deus, queridos. A Bíblia é o pão diário. Hoje, quando você acordou, você já comeu, acabar o culto, você vai comer, antes de dormir, você vai comer. Tem gente que fez pamonha aí ontem o dia todo e ainda postou para todo mundo. Se você gasta um dia fazendo pamonha para comer, gasta horas fazendo um churrasco, por que não comer a palavra de Deus? Que foi preparada pelo Pai para nós. É o pão que desceu do céu. Não tem como ser crente sem ler a Bíblia. Quantos dizem amém? O segundo elemento do tempo diário com Deus é oração. E oração é falar com Deus. E oração não é nada mais do que uma conversa. Oração não é reza. Nós não usamos esse termo reza. Reza é algo repetido. Reza é algo memorizado. Oração é um bate-papo com Deus. Você abre o seu coração. Aí você lê a Bíblia e fala assim, Senhor, eu li agora que eu preciso de te buscar, eu quero te buscar, mas está difícil, estou tendo a tribulação, meu esposo está impossível, minha esposa está impossível, e meus filhos não estão me dando paz, eu quero orar pelo meu trabalho, eu quero orar pela escola. Abre o teu coração, fala com Deus. Ele quer ouvir o que está lá dentro de você. Então, há 3 elementos. Primeiro, a Bíblia. Segundo, a oração. E terceiro, que muitas pessoas não entendem isso. Você precisa de um lugar livre de distrações. No texto que nós lemos em Mateus 6, que Jesus falou, olha, ele está usando metáfora. Ele diz assim, olha, você entra no teu aposento, fecha a porta. E o Pai que vem em secreto, ele vai te ouvir. Jesus, ele saía para lugares distantes. Ou seja, o que a Bíblia está falando é que não tem como eu buscar a Deus num lugar em que há distrações. E uma das razões que eu não gosto de ler a Bíblia no meu telefone, e às vezes eu faço, mas não é bom, porque você está lendo a Bíblia, de repente entra no Instagram assim, fulano de tal postou, aí você quer ir lá. Chegou um e-mail, chegou não sei o quê, há uma bomba lá no Brasil, e você quer, então você desliga tudo, desliga o telefone, desliga a televisão, e você e Deus sozinho, ou se você, eu e Tereza gostamos de fazer como casal. Nós temos o nosso tempo diário, somente eu e ela, que nós fazemos diariamente. É o nosso costume, nosso devocional, é todas as manhãs, eu e Tereza juntos. Nós também temos um tempo que a gente ora sozinho. Outro dia eu cheguei e Tereza falou assim, olha, gastei um tempo tremendo com Deus hoje, foi sozinho, e isso é bom. Mas nós, como casal, gostamos de fazê-lo. Mas seja como casal ou sozinho, um tempo com Deus exige a Bíblia, exige oração e exige um local livre de distração. Bem, eu tenho só mais uns 10, 12 minutos e eu quero focar a mensagem agora nas recompensas. Por que eu quero fazer isso? Eu quero falar sobre as recompensas de um tempo com Deus. Por causa dessa passagem que nós lemos. Eu queria que você lesse comigo bem alto, por favor, todos juntos bem alto. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. Eu estava preparando essa mensagem essa semana, eu estou pensando nela desde segunda-feira. E eu falei assim, Senhor, eu já preguei essa mensagem dezenas de vezes na igreja. E eu já tentei mostrar para a igreja que todo mundo tem que ler a Bíblia e tem que orar. E que a gente tem que gastar um tempo diário com Deus. Mas eu não vou pedir ninguém para levantar a mão. Mas se eu pedir para levantar a mão, eu tenho certeza que mais da metade aqui não faz isso diariamente. E eu pensei assim, como é que eu posso, como pastor dessa igreja,
influenciar a igreja, para que quando eu acabar no domingo, as pessoas possam dizer, sabe de uma coisa? Eu entendi, eu quero gastar tempo com Deus para o resto da minha vida, não só nessa semana, não só nesse mês, o resto da minha vida, assim que como eu vou comer até morrer, eu quero gastar tempo com Deus, por toda a eternidade, começando aqui. Aí eu estava lendo essa passagem, quando essa palavra recompensa veio. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte, que se eu gastar um tempo com Deus, se você gastar um tempo com Deus, Deus vai te recompensar. Pastor Max citou Hebreus 11 e foi muito feliz nessa citação, porque em Hebreus 11 assim, que Deus Ele é galardoador de todos aqueles que creem nele, é isso que diz? Não, está falando de fé. Mas o galardão vem de todos aqueles que o buscam. Então, é um passo a mais. Para ser recompensado por Deus, tem que buscar. E nos 10 minutos que eu tenho para terminar, eu queria que você ficasse comigo nesses 10 minutos para prestar atenção. O que eu posso fazer para te ajudar a entender que vale a pena gastar tempo com Deus? Eu vou falar das recompensas, dos benefícios. Porque se eu falar do dever, não vai te motivar. Se eu falar da necessidade, não vai te motivar. Mas talvez se eu falar dos benefícios, você vai ficar, então quero. Então eu vou falar dos benefícios que eu encontrei. Eu fiz uma lista e eu gosto muito do número 3 e do número 7. Então quando eu faço lista, eu faço ou 3, ou 4, ou 7. E eu tinha 10, eu falei, vou resumir em 7. Esses são os benefícios que eu encontro em gastar tempo com Deus. E eu tenho certeza que você vai identificar comigo. O primeiro benefício de gastar tempo com Deus que eu recebo é paz. Paz na Bíblia não é um sentimento. A palavra paz no hebraico é shalom, a palavra paz no grego é irene. Quem tem esse nome de Irene vem de eirine, que quer dizer paz. Paz na Bíblia é um estado de espírito. Paz na Bíblia é algo interior, que pode tudo estar mal, mas você lá dentro diz, está tudo ok, Deus está comigo. Paulo coloca dessa forma, ele diz assim, que a paz de Deus é algo que Deus dá, que excede todo o entendimento, ou seja, não tem como explicar, ela guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz que Deus dá quando você busca Ele. Se você lê o jornal o Globo, o Jornal do Brasil, qual é o lá de Goiânia? É o Popular? Popular. Ou o jornal que você lê, você vai descobrir, G1, o que for, você vai descobrir que só tem notícia ruim. Se você entrar na Fox, na CNN, só tem notícia ruim. Mas se você gastar tempo com Deus, você vai ter paz. Eu estava correndo essa semana, eu gosto de correr, eu falei para vocês isso. E eu uso um programa no meu telefone que vai tocando música e vai tocando música variada. De repente eu estava correndo e entrou uma música fabulosa. Entra com uma voz feminina linda, linda em inglês, linda. E de repente é um rap. É um rapzinho legal. E no meio do rap ele fala uma coisa assim, ele diz assim, olha, muitos dizem que dor causa... Ele diz assim, muitos dizem que dor causa destruição e que temor, em inglês, temor causa dúvidas. Mas eu descobri que, na verdade, dor causa crescimento e que temor faz a minha fé crescer. Mas eu vi aquilo ali, quando ele começou a cantar, sabe que eu comecei a correr mais? Eu comecei a correr mais, eu comecei a ter, mas Jesus, muito obrigado. Aí depois entrou um outro cantor que diz assim, eu nunca perco, porque sempre eu aprendo. Eu nunca perco, porque sempre eu aprendo. Eu fiquei tão animado que eu cheguei em casa, eu compartilhei com meus filhos. Olha o que eu ouvi, olha esse rap lindo que eu ouvi. Aí meus filhos falaram assim, pai, você está ouvindo rap? Eu falei, claro que estou. Mas você gosta disso? Agora gosto. Por causa da letra. Da letra.
esse sentimento que tudo está bem, até mesmo, eu estava conversando com um rapaz hoje depois do culto inglês, ele foi jogar bola ontem, e eu perguntei assim, você ganhou? Ele disse, não, perdemos. Eu disse, não, você nunca perde, você está sempre aprendendo. Mesmo na perda você está aprendendo. Eu ouvi esse hino ontem. Isso só acontece com pais. Eu prometo a você, que se você gastar um tempo com Deus, a paz de Deus vai invadir o teu coração. A Bíblia diz que o ímpio não tem paz, porque o ímpio não gasta tempo com Deus. Segunda coisa que eu encontro, que é parte da minha vida, é gozo. E gozo também não pode ser confundido com alegria. Gozo e alegria são duas coisas. Alegria é baseado em sentimento. Gozo é algo interior. Neemias coloca dessa forma, o gozo do Senhor é a nossa força. A paz é aquele sentimento que tudo está bem. O gozo é aquela força que faz você levantar e enfrentar qualquer coisa. Olha o que a Bíblia diz no livro de Salmo, no capítulo 16 e no verso de número 11, na segunda parte. Na tua presença, quando eu vou na tua presença, há abundância de alegria, há abundância de gozo, e na tua mão direita há delícias perpetuamente. Eu prometo a você, eu tenho descoberto isso na minha vida, eu sei que não sou o que eu devo ser. Eu sei que eu poderia gastar mais tempo com Deus, mas o tempo que eu gasto com Deus me dá essas duas coisas. Alegria, gozo, aliás, não alegria, mas gozo e paz. E se você quer paz e gozo, gaste tempo com Deus. É recompensa, Jesus vai te dar. Terceira coisa que eu encontro, que eu gasto com tempo com Deus e que sempre funciona, é direção. Eu e você temos que fazer decisões no dia inteiro. Coisas para falar, coisas para decidir, coisas para comprar. Decisões pequenas como a roupa que eu tenho que vestir, a comida que eu tenho que comer. Decisões grandes como a coisa que eu tenho que comprar, a pessoa com quem eu vou me casar. Olha o que o mesmo Salmo, na primeira parte, diz assim, tu me farás conhecer a vereda, os caminhos da vida na tua presença. Eu prometo a você, e eu falo com experiência, se você gastar um tempo com Deus, principalmente nas primeiras horas do dia, Deus vai falar contigo, o Espírito Santo vai te dar direção. Quantas vezes eu venho aqui para a igreja para fazer uma decisão e eu faço uma decisão, não porque eu sou inteligente, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque o Deus que eu sirvo me está dando direção. Ele sopra no meu ouvido, Ele diz o que eu tenho que fazer. E quando eu sigo a sua direção, tudo dá certo, porque Ele conhece o que está lá na frente. Ele vai te dar direção. A quarta coisa que eu encontro como recompensa de buscar o Senhor é poder e força. E eu uso poder no sentido de força, ou seja, não só aquele gozo que me dá a capacidade de me levantar, mas aquela força diária para enfrentar qualquer coisa. Quando eu gasto um tempo com Deus em oração, eu não tenho uma morte, eu não temo Satanás, eu não temo os demônios, eu não temo a imigração, eu não temo problemas, eu não temo nada, porque Deus está comigo. A Bíblia diz que quando eu tenho Ele comigo, eu posso pular uma muralha e passar por um batalhão. Isso só acontece quando você gasta tempo com Deus em oração. Você conhece essa passagem? Ela é tão linda. Diz o texto sagrado em Isaías que Ele fortalece o cansado. Ele dá grande vigor ao que não tem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que gastam tempo com o Senhor, renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Eu estava viajando outro dia, na viagem que eu estava a Portugal, nós estávamos juntos, eu perguntei para cada um, se você tivesse que escolher qual animal que você seria. E cada um falou um animal. Um diz assim, eu seria um tigre, outro seria um leão. Aí chegou a minha vez, eu falei, eu seria uma águia. Para mim, o animal mais lindo. Lá em cima, voando com força, vendo o que ninguém vê. Se escondendo lá em cima. O Salmo 91 fala da águia. E Deus diz assim, se você buscar-me diariamente, eu vou te dar força como a águia, para voar bem alto. Quantos querem isso? Diga amém. Prometo a você, se você gastar um tempo com Deus, você vai ter paz, você vai ter gozo, você vai ter direção, você vai ter força e poder. O próximo, muito importante, Fernando falou um pouco sobre isso, estabilidade.
Estabilidade é algo que precisa de ser definido, essa capacidade de não ser abalado. E a verdade é, vamos ser sinceros, queridos, a gente chega na igreja e fala assim, eu não vou ser abalado, amém, não vou ser abalado. Aí chega o problema lá fora, é abalado. Mas você não acabou de cantar, você não acabou de falar que nem ia ser abalado. Por quê? A gente pode cantar, e é importante cantar, porque isso traz inspiração, isso traz preparação, isso traz celebração, mas isso só vem se evidenciar na nossa vida quando a gente gasta tempo com Ele. O texto diz isso claramente para nós, o mesmo Salmo 16, eu amo esse Salmo. Diz o seguinte, sempre tenho o Senhor diante de mim. Importante a palavra sempre, diário. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Quer dormir melhor? Quer ter estabilidade na sua vida? Gaste tempo com Deus em oração. Sexto, já concluindo, sucesso e prosperidade. Não fui eu que prometo isso para você, é o próprio Deus que promete. Ele disse para Josué, ele diz para nós, não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Não deixe de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido na sua casa, bem-sucedido como homem, bem-sucedido como mulher, bem-sucedido como estudante? Gaste tempo com Deus em oração. Jesus disse, o meu Pai que está em secreto vai recompensar vocês. De que forma Ele vai recompensar? Dando paz, dando gozo, dando direção, dando força, dando estabilidade e fazendo que os seus caminhos prosperem. E por último, e não menos importante, eu amo isso, porque é uma promessa de Jesus. Só teremos resposta de oração se nós orarmos. E olha o que Jesus diz em João capítulo 15. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se, não é condicional, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Por isso que Jesus falou, isso é o mais importante. Não adianta acordar de manhã e fazer outra coisa, sem mim nada é mais importante. Se vocês, novamente condicional, permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Queridos, eu tenho gastado alguns minutos mostrando para vocês algumas coisas, eu queria recapitular, porque eu quero que você guarde tudo que eu ensinei hoje. O que eu falei hoje? Eu falei hoje que Deus quer que a gente tenha uma disciplina de gastar tempo com Ele, durante o nosso dia, tirar um tempo para Ele, seja 5 minutos, seja 10 minutos, mas tirar um tempo de qualidade para Ele, livre de distração, em um local, Jesus falou, fecha a porta do seu quarto, e ali você vai ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus e orar. Nós vamos falar sobre isso, como fazer mais nessa semana. Depois eu falei que é necessário, e eu mostrei para vocês as razões pelas quais são necessárias fazer essas coisas. E eu terminei mostrando para vocês que há uma recompensa, há benefícios, e esses benefícios estão reservados para aqueles que buscam o Senhor diariamente nesse tempo com Deus. Paz, gozo, direção, estabilidade e etc. O que eu quero fazer com você é o seguinte, eu queria pedir, como seu pastor, que você, nessa semana, principalmente, reconhecesse essa necessidade e começasse a desenvolver esse hábito. Se você já tem, eu quero enfatizar que você continue. Ah, pastor, já faço. Amém, então continue. Se você não faz, eu queria encorajar você a fazer diariamente. Eu sei que você vai enfrentar muitos problemas quando você tentar, primeiro, esse tempo diário com Deus, falta de disciplina, porque às vezes não é uma coisa que você está acostumado, aborrecimento, você não sabe como fazer, porque é tão seco, você não está acostumado, falta de concentração, desânimo. Ouça, por favor, seu pastor falando com você. O principal aqui é lembrar de pedir ao Senhor que te dê graça e te ajude. Você tem que se comprometer. Senhor, eu vou comprometer essa semana de gastar um tempo contigo e fazer isso hábito na minha vida para o resto da minha vida.
Se você acontecer um dia, acontece comigo, de você falhar, não se culpe. No dia seguinte, faça de novo. Eu queria que você ficasse de pé comigo, mas olhasse para essas duas televisões que estão aí na frente, porque eu quero terminar com duas citações. E eu queria que vocês lessem comigo essa citação. Essa primeira foi escrita por Henry Ward Beecher. Ele disse o seguinte, diga comigo juntos. A primeira hora da manhã é o leme do dia. O que é um leme? O leme é que dá direção ao barco. Esse homem diz o seguinte, que se eu gastar o primeiro momento do dia com Deus, o meu dia será diferente. A segunda coisa que eu quero que você faça é leia comigo a respeito desse homem, comigo juntos. Disse que Andrew Bonner, juntos, um grande homem de oração, tinha 3 regras. Regra número 1, juntos, não falar com alguém antes de falar com Jesus. Número 2, não fazer nada com as mãos até que ele estivesse de joelhos. Número 3, não ler o jornal até que ele tenha lido sua Bíblia. Não, no dia de hoje não seria ler o jornal, é o telefone. A gente checa o e-mail, checa a rede social, nada errado com isso. O que eu vou pedir de você, é que você essa semana faça o seguinte para mim. Eu queria te encorajar a começar todas as manhãs em oração. Ah, pastor, mas eu tenho que sair cedinho, então acorda mais cedo um pouquinho. Ah, para me acordar mais cedo, talvez você tenha que dormir mais cedo. Será que é possível dar 5 minutos da sua manhã para o Senhor? Quantos acham que é possível? Levanta a mão. 5 minutos. Comece com 5 minutos. Ou seja, eu quero que toda a igreja, nessa semana, comece amanhã em oração. 5 minutos. Você vai acordar, pegar a sua Bíblia, não vai pegar o seu telefone, não vai checar a rede social, sem primeiro fazer seu devocional. Alguns vão levar mais tempo. 10 minutos, 15 minutos, meia hora, seja o que for, o que você puder. Mas no mínimo 5 minutos. Nós vamos estar orando essa semana para que Deus possa criar esse hábito em nós. E se a gente criar esse hábito em nós, queridos, eu prometo para você que haverá uma grande recompensa da parte do Senhor. Eu queria que você erguesse a sua mão direita bem alto comigo, eu vou orar por você. Pai queridos, essa mão direita levantada é um símbolo da nossa dedicação a Ti. Nós aprendemos hoje que há recompensas em Te buscar. Se nós Te buscarmos nas primeiras horas do dia, será o leme para o nosso dia. Ajuda-nos a fazermos como aquele homem, começarmos o dia primeiro em oração, na leitura da palavra, um tempo quieto contigo. Eu oro que Tu possas abençoar a cada um de nós, que esse hábito possa crescer em nossas vidas. Essa é a nossa oração. E que todo o povo de Deus diga, amém. A última coisa que eu quero fazer, eu quero apresentar para vocês os líderes dos grupos de conexão. Cadê os líderes do grupo de conexão? Você que lidera um grupo de conexão, rapidamente, vem aqui à frente. Todo mundo que lidera um grupo de conexão. Rapidamente aqui à frente. E se você é hospedeiro de um grupo de conexão, rapidamente aqui na frente. Isso. Deus abençoe. Esse querido aqui da igreja é ainda. Já é, né? Já fez a classe, mas 29 é que vai ser oficialmente? Cadê a carteirinha? Cadê a carteirinha? Rapaz, eu gosto disso. Esse pessoal novo assim é uma bênção. O problema maior são os velhos. Esses aqui são os líderes dos grupos. E se você não tem um grupo, eu queria que encorajar você para encontrar um grupo, fazer um grupo. Quando você sair, o material do grupo já está. Ah, pastor, eu quero criar um grupo na minha casa. Só fala com o pastor Max, pastor Suário, e eles vão te ajudar. Há um cartãozinho que a gente vai preencher. Então, todo líder do grupo, lá na mesa, todos os líderes, tá? Quando vocês saírem, eu quero que vocês passem lá à mesa, tem um cartãozinho lá para vocês preencherem e entregue ao pastor Suário ou ao pastor Max, por favor. Se você quiser fazer um grupo, a gente vai facilitar para você. A gente vai fazer fácil para você. No aplicativo já está o estudo dessa semana, o que você tem que fazer no grupo.
E se você não tem um aplicativo e quiser impresso, está lá na mesa, por favor. Então, eu queria encorajar você a participar de um grupo de conexão, porque será realmente maravilhoso na sua vida. Vamos orar por esses líderes e abençoar a vida deles. Pai querido, nós te pedimos que tu possa, Senhor, abençoar a cada um do teu povo, que abre a sua casa e dispõe de tempo para buscar a ti num grupo de conexão. Eu quero te pedir que tu possas abençoá-los, Senhor, e abençoar a cada membro da igreja. Nós abrimos mão do culto de sexta-feira durante 3 semanas, nessas próximas 3 semanas, para que os grupos possam crescer, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria que a gente terminasse com o hino Não Serei Abalado, porque tem tudo a ver com o que a gente cantou, que a gente pregou. A gente canta esse hino e logo após está despedido, o almoço está servido e vai ser uma tarde abençoada. Eu e o Laércio queremos convidar os homens que quiserem orar conosco na quinta-feira, não é, Laércio? Laércio está sentindo desejo de orar, me convocou. Então, homens, se você quiser orar comigo e com o Laércio, quinta-feira, às 6 da manhã, de 6 às 7 também. Vamos cantar esse cântico, por favor.